Olá, pessoal. Meu nome é Andrei, sou aluno do Laboratório de Interação Patógeno Hospedeiro e orientado pela professora doutora Isabela Marques, bolsista de iniciação científica pelo CNPq, e o tema do meu projeto é a clonagem molecular do gene da catepsina B de Trypanosoma cruzi no plasmídio PCDNA3. Antes de adentrar no projeto propriamente dito, irei fazer uma breve introdução sobre a doença de Chagas e sobre a proteína escolhida como alvo, que é a catepsina B. A doença de Chagas, ela é uma doença causada por protozoário, ela é considerada tropical e negligenciada, ela afeta milhões de pessoas no mundo todo. O tratamento que é recomendado para a doença atualmente, que é a base de dois medicamentos, que são o nifurtimox e o benzonidazol, ele não é eficaz, uma vez que esses medicamentos só são eficazes durante a fase aguda da doença, e essa fase ela é assintomática, portanto, ela é de difícil identificação. Já a catepsina B, que é a proteína escolhida como alvo para esse projeto, ela é uma cisteinoprotease de aproximadamente 38 kilodaltons e ela tem um papel muito importante na fisiologia desse parasito, tanto na nutrição dele quanto na fisiopatologia da doença de Chagas. Por isso que a gente escolheu ela como um alvo. O objetivo desse projeto é, então, clonar o gene que codifica essa proteína, que é a catepsina B, e esse é o primeiro procedimento que a gente precisa para formular uma vacina de RNA mensageiro. Já que a doença de Chagas não tem um tratamento atualmente eficaz, é muito importante a gente realizar essa busca por novos métodos, tanto terapêuticos quanto profiláticos, para combater essa doença. A metodologia adotada, ela consiste basicamente em 5 etapas. A primeira etapa é a amplificação do inserto, em que a gente realiza uma PCR para amplificar o fragmento do genoma do Trypanosoma cruzi, especificamente da cepa Celebrenner, que foi a que a gente utilizou, que codifique a proteína catepsina B. Depois de amplificar esse gene de interesse, a gente realiza a digestão do plasmídio. Então, a gente utiliza enzimas de restrição, que no caso, as utilizadas foram a RIND3 e a SHO-1, para digerir o plasmídio, que no caso é o PCDNA3, possibilitando assim que a gente consiga inserir o inserto. Então, ele linearizado, a gente pode partir para a terceira etapa, que é a ligação do inserto ao plasmídio, por meio de uma reação com a enzima T4-DNA ligase, que é uma reação incubada overnight a temperatura ambiente. Depois de obter esse DNA recombinante, a gente utiliza 5 microlitros dessa reação para transformar em bactérias Escherichia coli DH5-alfa competentes. Então, para fazer as placas, a gente utiliza LB-AGA contendo o antibiótico ampicilina, e as colônias elas crescem em LB líquido a 37 graus Celsius, 200 RPM overnight. Depois da transformação, realizou-se uma PCR de colônia para a gente ter uma confirmação de que o inserto ele foi realmente inserido no nosso plasmídio, obtendo os clones de interesse, que são os clones PCDNA3, CAT-B, que é a sigla para catepsina B. Como resultado, como vocês podem ver pelo gel, a gente fez uma eletroforese em gel de agarose com um tampão tris acetato EDTA 1%, para a gente conseguir visualizar se houve ou não a amplificação do inserto. Como vocês podem ver, o gene que codifica a catepsina B, ele tem aproximadamente 1.000 pares de bases, e foi exatamente onde a gente consegue visualizar uma das bandas no gel. Então, a amplificação do inserto ela foi realizada com sucesso. O outro resultado que a gente obteve, a partir da PCR de colônia, a gente utilizou, a gente pegou as 4 colônias oriundas da transformação e realizou uma PCR. A gente colocou 2 vezes a colônia número 1 como uma forma de controle mesmo. Como a gente pode perceber, das 4 colônias que a gente utilizou para fazer a PCR de colônia, 2 delas deram positivo para o clone PCDNA3-CAT-B, que é o nosso clone de interesse. Então, a gente teve a colônia 1 e a colônia 3 como positivas. Então, a gente teve uma eficiência de clonagem de 50%, já que de 4 que a gente analisou, 2 delas deram positivo para a inserção do inserto de interesse no plasmídio. Como conclusão, a gente pode ver que a amplificação do gene de interesse ela foi realizada com sucesso, a clonagem também foi realizada de maneira satisfatória, e a gente pode acabar realizando futuramente o sequenciamento do plasmídio clonado para confirmar se houve realmente a clonagem e se não houveram mutações. Os próximos passos para projetos futuros é realizar as demais etapas necessárias para sintetizar uma vacina de RNA mensageiro e, posteriormente, ensaio de imunização em vivo usando camundongos. Deixo um agradecimento especial aos órgãos de fomento. Muito obrigado pela atenção.